Olá, estamos iniciando o programa A Ponte. Eu sou Cícero Filho e tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa convidada de hoje é a professora da UFAL e doutora em Ciências Políticas, Luciana Santana. O nosso entrevistado de hoje é o ex-governador do estado de Alagoas, Renan Filho. Governador, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cícero. Um grande prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre Alagoas e sobre a conjuntura atual. 7 anos e 3 meses. Como o senhor avalia esse período à frente do governo do estado de Alagoas? Olha, eu avalio que foi o maior desafio que eu tive ao longo da minha vida e eu me desincumbi dessa tarefa com muita dedicação. Assim, eu recolho ao final dois sentimentos. Primeiro, eu sou grato aos alagoanos pelo que recebo nas ruas todo dia. E segundo, eu saí do governo com o sentimento do dever cumprido. Eu fiz o que estava ao meu alcance para fazer. O que eu não fiz, não o realizei pelas minhas limitações pessoais, porque eu não tive condição de fazer. Mas o que estava ao meu alcance, eu procurei fazer para a nossa Alagoas avançar, melhorar a vida dos alagoanos e enfrentar esse cenário de dificuldade que vive o Brasil. Algo que gostaria muito de ter feito e não conseguiu, e o principal legado que acredita ter deixado? Olha, o principal legado que eu deixei foi organizar o Estado financeiramente. A partir daí, melhorar a qualidade das políticas públicas principais para os alagoanos, principalmente saúde, segurança e educação. E, ao mesmo tempo, cuidar dos mais pobres com os programas sociais mais arrojados do Brasil no momento. E eu destaco 2, o programa CRIA, que é o maior programa de transferência de renda do país, e o Cartão Escola 10, dentro do programa Escola 10, que é o programa mais arrojado de redução da evasão escolar no pós-pandemia e que auxilia os alunos de escola pobre também. São 80 mil alunos que recebem mensalmente R$100 para atingirem uma meta mínima de presença na escola. Isso é muito moderno, é novo e é bastante arrojado. E eu acho que algumas coisas eu não terminei. Por exemplo, tinha algumas coisas que eu gostaria de ter terminado. O aeroporto de Maragogi e a duplicação de Maceió até o Alto Sertão. Porque certamente serão 2 obras transformadoras. Uma vai integrar o desenvolvimento do interior ao desenvolvimento da capital. E a outra vai fortalecer a nossa principal vocação econômica, que é o turismo, impulsionando o turismo do norte de Alagoas e também do sul de Pernambuco. Uma obra tão potente que vai dinamizar a economia pernambucana também. De maneira que eu fiquei com o sentimento de algumas coisas, o tempo foi curto. Eu tive que renunciar um pouquinho antes do fim do meu mandato, dos 8 anos, para me tornar apto segundo a legislação eleitoral, e fiquei com essa sensação de que eu gostaria de ter entregue, sabe, Cícero, porque eu fiz o projeto, viabilizei os recursos, cuidei de cada detalhe, mas não vai dar para entregar, mas certamente essa mudança não vai parar. Renan, você falou que foi o maior desafio da sua vida assumir o governo de Alagoas. E assumir o governo e ter uma pandemia no meio do caminho, né? Como foi enfrentar esse desafio e como foi reverter, né? Até porque foi uma conjuntura complicada para todos os governadores, né? Especialmente pela ausência de uma liderança nacional, de uma coordenação ali, né, por parte do Ministério da Saúde, especialmente, né? Então, assim, queria que você falasse um pouquinho também, né, como foi esse desafio. Muito grande, né? Navegar significa, se for numa jangada, como é mais o caso de Alagoas, não é tanto um navio transatlântico, é mais um barquinho, né, que precisa estar com todas as suas pecinhas organizadas, senão ele pode se atrasar e até virar. Mas navegar depende das condições do oceano e das condições do vento, né? E aqui, nesses 7 anos e 3 meses, nós tivemos condições muito difíceis, porque nós vimos de um impeachment de presidente da República, estagnação econômica, depressão econômica, o Brasil perdeu o PIB, ainda não recuperou. Nós temos hoje PIB menor que 2014, Alagoas não, mas o Brasil sim. Ou seja, então a conjuntura era muito difícil. E depois veio a pandemia. Na pandemia foi mais ainda, porque a ausência de coordenação nacional nos obrigava a escolher um caminho. Por aqui nós escolhemos o caminho de antecipar as entregas da saúde
essa rede hospitalar que, graças a Deus, a gente vinha construindo, né? Quando eu assumi Alagoas, nós tínhamos 3 hospitais de grande porte no estado, hoje temos 9. E os 6 foram entregues durante a pandemia, só um pouquinho antes, que foi o Hospital da Mulher, e os outros 5 foram entregues durante a pandemia, que ainda não acabou. E também 10 unidades de pronto atendimento, que foram fundamentais. Mas não só a rede hospitalar, principalmente a coragem para enfrentar o que precisava ser enfrentado. Eu me lembro que eu fiz transmissão nas redes sociais nessa pandemia com 40 mil pessoas online, num canal de internet, num aplicativo de internet. É uma coisa assim inacreditável, né? Mas o momento, ele era muito difícil, muito delicado, e nós escolhemos o caminho de respeitar a ciência, de recomendar as medidas de distanciamento, de uso de máscaras, estimular a vacinação das pessoas, e isso ajudou muito Alagoas, somado à nossa rede hospitalar. Nós tivemos, ao final e ao cabo, o melhor resultado de combate à pandemia do país no que concerne a mortes. Nós tivemos o menor número de mortes por grupo de 100 mil habitantes de todos os estados brasileiros. Então isso é uma marca muito importante, sobretudo nessa que foi a maior batalha que a humanidade enfrentou no campo da saúde pública no século XXI. Então eu me sinto feliz pelo caminho que trilhei, não escolhi sozinho, eu ouvi muita gente teve dúvida. Contar aqui para vocês um bastidor, um governo, tem gente que toma conta da área da propaganda, tem gente que toma conta da área da política, tem gente que toma conta da área financeira, e o governador tem que ouvir todas as opiniões. E havia muita divergência, como havia na sociedade. Tinha uma turma do lockdown e tinha uma turma do libera geral. E você tinha que optar ali qual era o caminho. Mas muita gente chegou para me orientar o seguinte, dizer assim: Renan, não bota a sua cara nisso, você está indo bem, ninguém sabe direito aonde isso vai parar. E eu optei justamente pelo contrário. Eu disse, olha, nessa hora, se a gente não tiver alguém que diga o que precisa ser feito, as pessoas ficam com mais insegurança, com mais dificuldade. Então eu preferi colocar a cara mesmo não sabendo direito o que aquilo ia significar para a minha carreira política, mas sabendo que estávamos vivendo um momento de extrema dificuldade. Então eu reputo como muito importante esse período e um cenário difícil. Governador, tratando desses desafios que o senhor colocou, de pandemia, queria que o senhor colocasse nesses 7 anos, qual foi o principal desafio? A herança maldita deixada pelo governo tucano, das dívidas, a questão da pandemia ou a histórica violência aqui em Alagoas? Eu acho que cada governo vive a sua circunstância. Eu, depois de ter sido governador 7 anos e 3 meses, eu verifico que todos contribuem de alguma maneira e alguns deixam lacunas maiores. Realmente a violência em Alagoas era um drama. Essa questão do endividamento do Estado sempre foi um problema clássico do Estado, né? Não é tão recente. Desde a redemocratização do país, Alagoas vive um caos no que concerne equilíbrio fiscal. Vive hoje seus melhores anos. Aliás, ao longo dos últimos anos, nós somos o estado que mais investimos no Brasil e que associadamente mais reduzimos violência, mais melhoramos a educação e mais ampliamos a rede de saúde e também avançamos em infraestrutura com as melhores rodovias do Brasil e com o maior conjunto de concessão de saneamento básico do país, referência nacional. Então isso elevou bastante, mas realmente Alagoas precisava combater a violência. Foi o maior desafio nesses 7 anos? E precisava equilibrar as finanças. Eu acho que foram 2 grandes desafios, porque qualquer enfrentamento em política pública só ocorre se você viabilizar as condições materiais para isso. Aqui no passado, para concluir sua pergunta, os governadores se acostumaram a pedir dinheiro a Brasília. Isso não funciona. É mais ou menos como você querer que o seu vizinho ajeite o seu quintal. O cara até torce para o seu quintal estar bem, mas quem tem que ajeitar o seu quintal é você mesmo. Senão, o vizinho ajeita o dele no máximo. Então, assim, pedir a Brasília é sempre uma saída que não resolverá o nosso problema verdadeiro. Brasília pode ajudar
a gente pode pedir reforço. Eu acho que é muito importante a gente ter em Brasília os quadros mais qualificados, ter densidade federal, para alguém bater na mesa quando a Alagoas estiver sendo atacada, ou quando o Nordeste estiver sendo atacado, ou quando as pessoas mais pobres estiverem sendo atacadas. Mas para Brasília resolver os nossos problemas, não, porque os nossos problemas não são os problemas do país. O Brasil é um país muito diverso. Quem tem que resolver nossos problemas somos nós mesmos. E para isso temos que ter finanças equilibradas. Falando em governo, Renan, como você avaliação? Que avaliação você faz desse curto período do governo Paulo Dantas? Eu acho que o Paulo está surpreendendo pela dedicação, pelo entusiasmo e pela disciplina. Isso é muito importante para quem se propõe a governar um estado. Então eu já conhecia o Paulo e Alagoas está conhecendo a cada dia mais. Eu não tenho dúvida que o Paulo pode levar essa mudança que Alagoas tem vivido ao longo dos últimos anos adiante, justamente por essas qualidades que ele possui, uma determinação grande. O Paulo vem de uma carreira aí de atleta, de corredor de maratona, que estava até adormecido. João Mozinho também é corredor de maratona. Né? Quem corre maratona tem uma capacidade de resiliência brutal. Então o Paulo ele é um cara muito resiliente, um cara disciplinado e ao mesmo tempo ele reúne algumas características importantes. Ele é jovem, porque tem 40 e poucos anos, se a gente for pegar a história dos governadores, né? Ele vai ser um dos mais jovens, eu fui o mais jovem. Para o cargo de governador, bem jovem, né? Para o cargo de governador é jovem, mas ele é experiente, porque ele foi prefeito 2 vezes, foi líder da maioria, então se relaciona com facilidade com a política, que é também importante para manter a sobriedade e um governo sem sobressaltos. Então eu espero que ele consiga levar essa mudança adiante. E estou sentindo, porque tenho andado com ele por Alagoas, que as pessoas, quando o conhecem, tem uma coisa que para mim é importante em política. É uma surpresa positiva. É olhar para o cara e dizer, caramba, esse cara acho que vai. E em relação ao governador Paulo Dantas, né? Queria entender um pouquinho, talvez a sua percepção, sobre o impacto que a gente teve nesse processo de judicialização que a gente teve aí, né? Ele teve pelo menos 13 dias a menos de governo, né? Que ele poderia estar aí, inclusive, se apresentando mais, né? Inaugurando obras. Então, eu queria que você avaliasse um pouquinho do impacto. E se ele tem conseguido correr atrás, né? Até por esse maratonista aí, provavelmente ele está utilizando essa expertise para poder fazer jus aí àquilo que estava sendo proposto. Sabe que antes de entrarmos no ar, eu estava dizendo que na vida tudo tem 2 lados, né? E a gente, dependendo do enfoque que a gente dá, a gente olha se o copo está com a metade cheia ou com a metade vazia. Então veja que perder 13 dias para um governador que tem relativamente pouco tempo, 8 meses de mandato, até convencer as pessoas da sua condição pessoal, não é moleza. Entretanto, por outro lado, as pessoas talvez não soubessem por que houve essa mudança. E o governador entrasse muito de supetão. Esses 13 dias deu uma boa oportunidade para que uma boa parcela da sociedade soubesse por que Paulo estava sendo governador. Funcionou como uma transição, né? Funcionou como uma transição, as pessoas conheceram. Então, assim, os partidos que entraram na justiça para impedir que o Paulo governasse, para impedir que houvesse eleição, que, a meu ver, é uma atitude antidemocrática, porque substitui as regras do Estado Democrático de Direito por outras, de qualquer interesse circunstancial, eles deram um tiro que talvez tenha saído pela culatra. Deu mais naturalidade à transição, o Paulo também pôde explicar um pouco melhor por que o governador era ele. O principal responsável por isso, permita-me, foi o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara? Ah, certamente. Ele era o principal interessado em postergar a chegada do Paulo ao governo, porque, no fundo, estava pensando nas eleições de outubro, enquanto a gente estava pensando numa transição madura, sóbria, que levasse todos os projetos de Alagoas adiante. Então, assim, mas toda vez que você atira, como na vida sempre tudo tem 2 lados, às vezes o tiro sai pela culatra. Esse eu acho que foi até um exemplo. Então o Paulo ele entrou com mais naturalidade, as pessoas sabem, então somados a disciplina que ele tem levado adiante, mais essas questões pessoais e o próprio governo, que era um governo que já tinha políticas públicas e uma agenda muito consolidada, está ajudando bastante nesse momento. Por falar no deputado federal Arthur Lira, o deputado Bruno Toledo disse aqui no programa Ponte que o senador Rodrigo Cunha
é manobrado, é manipulado pelo deputado federal Arthur Lira. Como se houver essa questão? O senhor concorda com essa afirmação? Olha, eu acho que ficou muito ruim para o senador Rodrigo Cunha quando ele saiu do PSDB sem explicação e foi para o UB, que é um partido do Arthur Lira, porque a presidência do UB estava em outro grupo político. O Arthur deu um golpe em Brasília, tomou o partido e o Rodrigo saiu do partido que ele estava, que ele militou a vida inteira, que, a meu ver, o elegeu deputado estadual. Partido o elegeu deputado estadual, depois ele foi candidato a senador, escalando na hierarquia partidária uma vaga por concessão de lideranças políticas do partido. Ele exerce o mandato no partido, sai do partido para ir para um partido do Arthur Lira. Para quem propaga na política essa coisa de nova política, de posicionamento, ficou muito estranho e parece que o Arthur controla as decisões dele. Governador Renan, você deixou o Palácio República dos Palmares para se lançar pré-candidato ao Senado. Na sua ótica, qual a sua principal missão chegando ao Senado Federal? Eu acho que a minha principal missão é fortalecer Alagoas no campo federal. A gente é um estado com aproximadamente 1,5% da população nacional. Mas se nós tivermos relevância política em Brasília, a gente pode ajudar o estado a avançar mais rápido. É isso que Alagoas precisa ter. A gente precisa enviar para Brasília os nossos melhores quadros, os mais preparados para participar da política nacional, com densidade, defendendo os interesses do povo e do estado. É isso que eu vou fazer em Brasília. Eu acho que eu tenho experiência para tanto, acho que tenho condição de defender o alagoano e já mostrei o que posso fazer pelas pessoas aqui. Nós já perdemos muitas vagas de representantes. Isso nos faz falta. Quando a gente envia para Brasília alguém que não produz, que não atende os anseios da população, que desaparece, isso faz falta. Cada estado do Brasil tem 3 cadeiras no Senado. Se a gente mandar para lá pessoas que não nos representem bem, os outros estados que já são mais densos politicamente, mais densos economicamente, mais densos populacionalmente, eles tendem a levar vantagem sobre a pequenina Alagoas. Então a gente precisa ter relevância nacional. Além disso, com a mudança que se avizinha no campo federal, com a campanha do presidente Lula, eu acho que posso ajudar ainda mais Alagoas em Brasília. Governador, muito se falou também nos bastidores políticos de uma possível composição no cenário nacional, você sendo futuro ministro do presidente Lula. Isso passa na sua cabeça sendo eleito ou não? Olha, na minha cabeça nem importa tanto passar. Tem que saber se passa na cabeça do presidente, né? Você toparia essa missão? Eu agora me lembrei de uma frase do Suruagi. O sujeito entrou na sala dele e disse assim: governador, por onde eu ando, rapaz, as pessoas me dizem que o senhor vai me convidar para ser secretário. Aí o Suruagi disse ao sujeito assim: não, diga que eu lhe convidei e você não aceitou. Então, assim, essa coisa de ministro depende muito do presidente, mas eu acho o seguinte, eu reúno... Você toparia a missão? Eu reúno as condições necessárias para assumir um cargo federal de relevância, pela experiência que eu possuo, pelos trabalhos que fiz em Alagoas. E estarei à disposição do presidente da República se ele achar que eu posso contribuir. Em que pasta o senhor acha que poderia contribuir? Ministério da Economia, por exemplo? Não sei, eu acho que isso aí depende do presidente, né? Mais do que de mim, mas eu acho que eu reúno as condições necessárias. Isso gera ainda uma responsabilidade maior para o seu suplente hoje? Gera uma responsabilidade maior e é uma boa oportunidade para Alagoas. Por exemplo, mais ou menos como um time de futebol, o CSA, contratar um jogador. Pode ser o CRB também. Ou o CRB. CSA é melhor. Eu sou CSA, né? Ontem fiquei triste, acordado até Finalzinho, tarde. né? Finalzinho, levamos um gol. Tu comemorou isso, Cícero? Não é Não, possível. não. Não é possível, né? Não. Então eu levei um gol no final, dormi com a cabeça inchada, que nem diz um amigo meu de Murici. Mas assim, é mais ou menos como o CSA ou o CRB contratar um jogador e lá pelas tantas a seleção brasileira dizer assim, vou convocar esse jogador para ir para a Copa. Isso significa formar um time de um ministério, sobretudo no início de um governo, quando você vem da política ou quando você vem da área técnica. É assim que eu imagino. Agora, eu não estou tão preocupado com isso. Eu estou muito preocupado em fazer uma campanha no campo dos argumentos
que apresente para os alagoanos que a gente precisa qualificar a nossa presença em Brasília para a gente garantir que as mudanças em Alagoas sigam adiante. Eu estou defendendo muito um ciclo de mudanças de 20 anos. Nós vivemos mudanças em 7 anos, mas 7 anos é um período curto para a história. A gente precisa mudar por mais tempo, positivamente, melhorar mais a segurança, melhorar mais a saúde, melhorar mais a educação, melhorar mais a infraestrutura, porque isso vai se somando. Sabe assim, eu costumo dizer que isso é uma sobreposição de políticas públicas bem-sucedidas que vão gerando uma espécie de guarda-sol de proteção para a sociedade. E a sociedade vai a partir dali, tipo como se fosse uma estufa onde você produz hortaliças e elas se desenvolvem mais. Quando essa sobreposição vai sendo cada vez mais realizada de maneira eficaz, a sociedade vai crescendo mais rapidamente. É assim que eu aposto no nosso Estado para o futuro, num Estado que traga oportunidade para as pessoas, num Estado que tenha educação cada vez melhor, que invista em ciência, em tecnologia, em inovação, que gere oportunidade para jovens, que reduza a pobreza mais decisivamente. É óbvio que essa tarefa é também uma tarefa muito importante no campo federal, já que as políticas macroeconômicas e a política monetária e fiscal ela é muito importante para gerar emprego, para dinamizar a economia e para diminuir a pobreza, mas a construção de um Estado depende de um ciclo de mudança mais longevo, é isso que eu torço, trabalho e vou apostar nisso. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Muzinho. Nossa convidada de hoje é a professora da UFAL, doutora em Ciências Políticas, Luciana Santana. O nosso entrevistado do dia é o ex-governador do estado de Alagoas, Renan Filho. Governador, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui na Ponte. Muito obrigado, eu que agradeço, está muito bom o nosso papo. É uma conversa boa, né, sobre coisas do estado, da política. Por falar em política, governador, comenta-se quem seria o seu suplente, né, de senador, os seus suplentes na sua chapa, já falou-se no nome da sua esposa, e recentemente surgiu o nome do deputado Pedro Vilela. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A minha suplência, ela terminou muito especulada, né? É até interessante que não especulam a suplência dos outros candidatos ao Senado. Talvez pela relevância da candidatura que eu represento. Mas nessa discussão, o importante é que a gente construa uma aliança ampla. E eu tenho dialogado com todos, dialogamos recentemente com o PSDB e com o Cidadania, falando sobre isso, que formaram uma federação. E eu acho que o que vai ocorrer é que nós vamos utilizar os espaços políticos nas chapas majoritárias para fortalecer a aliança, fortalecer o conteúdo programático dessa aliança também e a viabilidade eleitoral. Falar em... Então, alguns nomes especulados. Sim, claro. Podem realmente representar não está isso. batido ainda. Não, acho que a gente facultou ao PSDB e ao Cidadania, que formam uma federação, a participação ou na chapa proporcional ou mesmo na minha suplência, como maneira de ampliar a aliança. E o PSDB confirmou que essa é uma oportunidade boa do partido discutir os caminhos na eleição de 22. Agora, o martelo só será batido quando
isso tudo tiver definido, mas está encaminhado. Luciana. Eu vou voltar aqui num tema que você tocou, que é a questão da própria relevância de Alagoas no cenário nacional. E aí, eu considero que Alagoas sempre teve muita relevância no cenário nacional, inclusive com atores políticos ali em cargos estratégicos, né? Presidência do Senado, presidência da Câmara, vários ministérios. O que eu vejo é que essa relevância política que foi obtida até então não se reverteu necessariamente em mudanças no estado de Alagoas. E eu queria ouvir de você, né, um pouquinho, né, sobre quais as dificuldades disso acontecer, né, e o quão disposto a mudar essa situação você estará, né, caso seja eleito senador da República. Com certeza, eu concordo contigo. O importante é que a relevância em Brasília ela tem que ser qualificada para o estado. Por exemplo, a relevância do presidente da Câmara, ela é muito questionada, porque é óbvio que ele é um político relevante no país, ele é presidente da Câmara. Só que como isso se reverte para Alagoas, as pessoas não conseguem vislumbrar, diferentemente da minha atuação. A minha atuação à frente do governo do estado, as pessoas conseguem mensurar bastante. As pessoas sabem que eu defendi a duplicação para Arapiraca, que eu estou defendendo para o Sertão, que eu defendi a criação do programa CRIA, do Escola 10, da nova rede hospitalar, da melhoria da infraestrutura do estado. Então, assim, é preciso ter as duas coisas. É importante ter relevância, mas é fundamental utilizar a relevância para o que as pessoas precisam. E essa é a minha principal característica. Desde que eu fui prefeito, depois que eu fui deputado, quando fui deputado também atuei dessa maneira, mesmo não tendo a humildade para dizer que naquele momento eu, como deputado, não tinha essa relevância que outros têm, mas eu mantive o meu foco de trabalhar por quem precisa mais, de priorizar as vocações econômicas do Estado, de tentar melhorar a vida das pessoas. Porque é óbvio que tem gente que vive numa política de outro mundo, que vive na política que não se preocupa com o cidadão, que se distancia. Na hora de defender, o cidadão fica do lado, entre o trabalhador, entre o cidadão que precisa e o interesse econômico, fica do lado do interesse econômico. Veja, só para citar um exemplo, agora está na Câmara dos Deputados, e no Supremo Tribunal Federal para decidir essa questão do rol taxativo. Como é que uma pessoa contrata um plano de saúde e ela só vai poder adoecer daquela doença que está ali naquele rol de doenças as quais o plano será obrigado a atender? Isso, obviamente, é um absurdo. É um absurdo, isso é contra o povo. Por exemplo, o meu voto numa questão dessa é contra o interesse econômico, a favor das pessoas. Agora, tem gente que usa a sua relevância para se posicionar contra o cidadão. Aí... É o exemplo também do PL, da questão da penhorabilidade dos bens de família, né? Passou na Câmara agora. Exatamente. Um absurdo. Imagine o cidadão ter como único bem, né, sua casa, né? Você desabrigar aquela pessoa para dar aos bancos. Né? Veja uma coisa, Cícero, sobre isso, só para uma parte rápida. Eu estava chegando em casa e uma pessoa que trabalha no meu prédio, que tem uma casinha própria, que conseguiu no Minha Casa Minha Vida, pagando prestaçãozinha, é o único bem que ele possui. Ele perguntou assim: Renan, como é essa questão aí de poderem tomar a minha casa? Ele não estava entendendo bem. E eu disse o seguinte: olha, que a casa própria no Brasil, ela não pode ser penhorada. É um bem de família. O Estado não pode tomar o seu único bem de família, historicamente. Agora querem mudar para permitir que alguém acesse a sua casa em qualquer punição que você venha receber no campo civil e outros. Aí, por exemplo, eu falei para ele: imagina só que você compra uma moto que vale, sei lá, uma moto hoje 15 a 20 mil reais. A sua casa vale 100, mas uma moto vale 15 a 20 mil reais. Se você bate aquela moto no primeiro mês, ela fica inservível, não tem seguro, você tem que continuar pagando as parcelas. Você perdeu a moto, mas tem que continuar pagando as parcelas. Se você não conseguir pagar as parcelas, o banco que financiou aquela tua moto, ele vai tomar a moto, mas não tem mais a moto. Você bateu. Aí, a partir de agora, ele vai poder tomar a sua casa, que no Brasil não podia. Então, obviamente, isso é uma lei contra o cidadão. Obviamente. E hoje, né, a gente fica muito preocupada com as eleições no âmbito local, né, pensando o governo. Mas hoje, nacionalmente, há uma preocupação muito grande em relação à eleição do Senado. No sentido de que vai haver uma renovação de 1/3
E hoje o Senado é quem hoje ainda consegue vetar, né? Um ponto de veto importante, né? Câmara Alta, né? Em relação a essas próprias decisões, né? Então aí meu ponto é, né? Já que você está pensando aí essa mudança, né? Em termos de governo, né? Ter no Senado pessoas realmente comprometidas com essas políticas que atendam também o cidadão fará diferença. Certamente. Né? E aí, não sei se você também está atento a esse cenário nacional. Certamente. Né? Nessa mudança, né? Pode ser positiva para ali o futuro presidente, especialmente se ele for realmente... Será positiva. Eu acho que os presidentes ambos estão se preocupando com o Senado, até mais do que a Câmara. Justamente pelo... A Câmara tem passado tudo, né, governador? Isso. Justamente pelo Principalmente se for contrário ao trabalhador, né? As pessoas exatamente. mais pobres têm passado tudo. Especialmente pelo que a professora coloca, essa é uma das ferramentas do bicameralismo. Sim. É a segurança, é uma casa ser revisora da outra. E isso ajuda, porque a Câmara representa o povo, o Senado representa os estados, mas o Senado, além de representar os estados, tem uma característica: a eleição é majoritária. Não é uma eleição proporcional que você se elege para atender um nicho da sociedade. Você se elege com voto majoritário. E eu posso garantir ao cidadão que penso muito diferente do que pensa o presidente da Câmara, muito diferente nas convicções pessoais. Eu acho que está errado o caminho que a Câmara tem seguido no Brasil, está mal conduzida. O presidente conduz mal, tanto do ponto de vista de organização econômica do país, como de fundamentação política, desvirtua a política por meio de orçamento secreto, compra deputados, atua contra o trabalhador, contra o cidadão de maneira geral, retira direitos num fim de governo. Isso é um ataque calculado num final de governo que a gente precisa interromper. Vamos, Governador, vou voltar para a pauta da política, dos bastidores. O senhor deve enfrentar o Davi Davino, que foi da sua base aliada na Assembleia Legislativa, o ex-governador Ronaldo Lessa, que foi secretário também no seu governo. Agora, recentemente, o senador Fernando Collor anunciou que será pré-candidato ao governo. Como é que você enxerga essa atual conjuntura até aqui? Eu enxergo a conjuntura como 100 nomes ainda candidatos ao Senado. Eu acho que eles estão vendo aí quem vai ser candidato. Eu acho que tem a minha candidatura ao Senado, o Collor estava candidato ao Senado, parece que mudou, mas ainda não anunciou oficialmente, é muito análise de bastidor, e eu acho que isso vai caminhar até as convenções, observando quem serão os candidatos. Não tem nada definido ainda. Mesmo as candidaturas ao governo ainda tem algumas instabilidades, principalmente pelo comportamento nas pesquisas, tem algumas candidaturas que estão caindo, e os aliados têm histórico de pular de barco, de trair, de maneira que pode ser que ainda existam mudanças. Então é muito difícil avaliar candidaturas dos outros nesse momento se elas não estão consolidadas ainda. Falando desse tema, o deputado estadual Davi Davino, durante muito tempo fez parte da base aliada do seu governo. Hoje é a oposição, um crítico, sendo inclusive pré-candidato ao Senado para enfrentá-lo. Como o senhor vê esse posicionamento político? Como diria Augusto dos Anjos, a mão que afaga é a mesma que apedreja? Olha, eu vejo com naturalidade. Política, assim, sempre alguém vai desejar ser candidato a um cargo. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade para todos os candidatos apresentarem o que já fizeram, o que a sua vida representa para Alagoas, qual é o arco de aliança que ele tem, qual campo ele está na política, o que ele se propõe a defender. Eu, certamente, Cícero, estarei preparado para esse debate. Mas o fato dessa, professora, o fato do deputado governador ter feito parte da base aliada durante muito tempo, e ele na reta final, já próximo de deixar o governo, ele ter saído e passado a ser inclusive oposição, isso gera algum tipo de indisposição, de sua parte? Olha, eu acho que é assim. Faz parte do jogo político? Eu acho que faz parte. Eu espero que O senhor não vê como ingratidão? Não, eu acho que eu penso política, eu tento pensar, Cícero, política maior que isso aí. Eu acho assim que eu fiz um governo, tinha uma base aliada, que colaborou com a sustentação do governo. O governo fez mudanças muito sólidas, contou com o apoio de muita gente, mas que no momento das eleições as pessoas desejam ser candidatas por vários motivos, que não cabe nem aqui a gente colocar, porque eu acho que o cidadão ele está mais preocupado mesmo com como a gente vai representar Alagoas. Eu estou me preparando para debater isso. Menos com relação ao adversário, quem será o adversário,
E mais com relação àquilo que eu vou propor. Não tem como escolher adversário. Não tem como. Eu sinto que eles escolherem ser candidato ao Senado é bem difícil. Eu sinto isso. Publicamente, governador, você tem se colocado né, como grande apoiador do ex-presidente Lula em Alagoas, né? Também o atual governador, também Paulo Dantas, também tem feito isso. E eu queria saber como fica, né, se for confirmada a candidatura da senadora Simone Tebet, né? Como fica a situação do MDB em Alagoas, né? Como fica o palanque, né? Não, o MDB de Alagoas vai apoiar o presidente Lula. Isso a gente já comunicou a ele, inclusive dissemos anteriormente que se na convenção houvesse a possibilidade de uma aliança, nós preferiríamos. Não é por nada. Eu tenho uma boa relação com a Simone, o senador Renan também, e ela é uma mulher de virtudes. Mas é que no Brasil, no momento, o que está em questão é uma candidatura com força em defesa da democracia, em defesa da retomada do desenvolvimento econômico, priorizando os mais pobres. E nesse campo, só tem condição de enfrentar o atual presidente, Jair Bolsonaro, o presidente Lula. A terceira via, ela tá muito estreita até agora. Então, sem viabilidade eleitoral, não há facilidade para recolher apoios Brasil afora. Então, nós já dissemos isso publicamente. Mesmo se confirmando... Na eleição passada, o Temer era presidente da República do nosso partido e eu apoiei o Haddad. Mesmo se confirmando a candidatura da Simone Tebet? Mesmo se confirmando. Na eleição passada, o PMDB teve o Meirelles. O Meirelles teve 2% dos votos. Ora, o Meirelles ele era a personificação de uma candidatura contra aquilo que eu imagino. A da Simone nem é. A Simone até é uma pessoa que tem pensamentos muito interessantes sobre vários temas. Mas nós vamos apoiar a candidatura do presidente Lula, que se coloca em defesa da democracia, da retomada do desenvolvimento econômico, priorizando o interesse das pessoas que precisam mais, do desenvolvimento regional, que prioriza o crescimento de quem é menor. Isso o Lula fez quando foi presidente, se propõe a fazer novamente. Então, nós estamos muito assim, conectados com esse pensamento. Bom. Governador, voltando para a pauta local, se você pudesse dar um conselho ao Paulo Dantas para a escolha do vice ideal, qual o conselho você daria ao Paulo Dantas? Um conselho para que ele tenha um vice que permita que a gente amplie mais a aliança, que ele possa ter uma candidatura ampla em defesa dos alagoanos, com capacidade de chegar em todas as partes do Estado e que mais do que isso, além do vice, que ele continue se dedicando como está, porque nada resiste ao trabalho. E o trabalho diário que ele tem feito vai se consolidar nos próximos meses, sem dúvida alguma. Falando em pauta local, João, governador, nós temos visto nos últimos dias algumas divergências entre ocupantes da segurança pública aqui do Estado que pretendem ser candidatos, alguns já ocupando cargos políticos, a exemplo do vereador Fábio Costa. O deputado Francisco Tenório fez uma crítica sobre os chamados delegados blogueiros. O senhor, como governador, naturalmente, né, teve que lidar com essas questões. Como o senhor vê essa situação? Olha, eu acho o seguinte, eu sou um defensor da transparência. Ser blogueiro, em tese, é uma defesa da transparência. Mas a transparência ela não pode ser seletiva. Tem que mostrar tudo. Então, a transparência hoje, feita por esses agentes da segurança pública, ela é seletiva? Não, eu acho que a transparência é mostrar tudo. Por isso é que o mundo está caminhando para que a segurança pública ela também seja monitorada. Porque aí você tem condição de olhar o dia inteiro, não só a hora do flash. Não, claro, assim, mas, governador, permita-me. O questionamento é no sentido de você usar redes sociais com fins políticos, sim, naturalmente, né? A transparência a gente quer que seja filmada as operações. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que não é correto dar transparência somente ao que se quer. À hora do flash. O ideal é que nós tenhamos transparência todo o tempo. Então eu não defendo tirar ninguém da comunicação. Eu defendo que as pessoas tenham transparência 24 horas. Que ele atue monitorado no seu trabalho de maneira transparente. É sempre equivocado expor as outras pessoas e muito mais ainda mostrar só o que você tem interesse.
Por isso é que a transparência é que combate isso. Não tirar as pessoas, porque parece um falso cerceamento. Eles tentam fazer a discussão por aí, entre me cercear ou não me cercear. Ora que não é isso. Eu quero o contrário, eu quero te mostrar o tempo inteiro. Você entende? Eu acho que essa deve ser a discussão, Cícero. Não a discussão de cercear. Cercear, não. Eu quero te mostrar o tempo todo. Não que você mostre... era como se a gente fosse assistir o futebol só na hora do gol. Governador Renan, como economista, como gestor, como você vê a agenda do ministro Paulo Guedes hoje? Eu vejo uma agenda muito retrógrada. O Paulo Guedes, ele é um sujeito inteligente, mas ao longo dos últimos 3 anos eu percebi que as ideias do Paulo Guedes envelheceram. E ele está tentando fazer política econômica como se ele estivesse na década de 70 ou 80. Lá atrás, como no Chile, de Pinochet, ou naquela escola extremamente clássica. Escola de Chicago. Né? De Chicago, extremamente clássica, que não é o caminho que o mundo está adotando nos últimos anos. E ele se perdeu no começo, que era a hora de fazer as mudanças, e tenta fazer mudanças agora que sofrem uma pressão muito grande e se transformam em mudanças extremamente demagógicas, antipovo, em cima da eleição. Por falar em política econômica, em recursos, enfim, tem tudo a ver. Como o senhor tem visto essa questão do orçamento secreto? Eu tenho visto com muita reserva o orçamento secreto. O Brasil ele vem com uma baixa capacidade de investimento ao longo dos últimos anos em virtude do teto de gastos. Isso está sendo muito piorado porque os pequenos investimentos que nós temos estão sendo praticamente 100% feitos por meio de orçamento secreto. O que gera o orçamento secreto? Sem as pessoas saberem o que está sendo feito com o orçamento público, provavelmente ele está indo para o que não precisa. Então você olha, ontem eu vi uma notícia nacional, na principal rede de televisão de notícias de canal fechado, na Globo News, e nas outras também, televisões também, na Band News, na CNN, colocando que Alagoas foi um dos estados que mais recebeu orçamento secreto no Brasil. Ora, para onde foi esse dinheiro? Porque assim, o recurso do estado, as pessoas sabem para onde tem ido. Nós temos construído UPAs, hospitais, centros integrados de segurança pública. Se o cidadão viu uma viatura amarela da Força Tarefa, ali tem recurso público do estado, ambulâncias, escolas em tempo integral. Mas para onde vai o orçamento secreto? A quem interessa o orçamento secreto? Interessa a quem comanda a política. O orçamento secreto é como uma espiga de milho. Você tem uma espiga de milho e diz assim, 3 caroços para você, 3 caroços para você, 3 caroços para você. É isso que eles fazem. Organizam o comportamento da política nacional, garantindo orçamento secreto para o deputado. Desde que seja aliado. Só recebe o caroço de milho se votar para que o banco possa tomar a casa do trabalhador. É um mensalão legalizado. É isso aí, mensalão não legalizado. O Supremo Tribunal Federal já tentou vetar, mas a política, num governo fragilizado como o de Bolsonaro, organizou esse orçamento secreto que termina indo só para quem aceita seguir a cartilha de quem distribui. E quem distribui? Os presidentes da Câmara e do Senado. É assim que é, porque eles é que designam os relatores do orçamento e o presidente da comissão de orçamento. Então são eles que distribuem isso. Para a gente encerrar, governador, chegou o final do nosso tempo, lamentavelmente, entrevista boa, mas a gente costuma perguntar aqui aos entrevistados o que é que eles fazem quando não estão fazendo suas atividades típicas, né? Profissionalmente, na política. Então, o que é que o governador Renan Filho, ex-governador Renan Filho, tem feito? Olha, eu tenho levado os meus filhos na escola todo dia, que é uma coisa que está me dando um prazer enorme, que eu não conseguia fazer com regularidade quando estava no mandato. Eu tenho crianças pequenas e eu sou filho de político. Eu sei como a atividade política impacta na família, né? Então, eu estou levando meus filhos na escola, depois eu vou para a academia. Eu gosto de fazer atividade física, até andei um pouquinho gordinho, ainda estou, mas estou tentando entrar em forma para ficar daqui a pouco como mozinho, para voltar a correr na rua por aí, né? Eu gosto de malhar e também gosto de jogar futebol, gosto de andar a cavalo, é o que eu gosto de ler. Fala-se muito que o senhor gosta de jogar futebol, né? Gosto. Governador, agradeço mais uma vez a sua participação aqui. Eu que agradeço.
Muito obrigado pela oportunidade de conversar com as pessoas, expor um pouquinho daquilo que eu penso sobre o Estado e sobre a minha própria conduta. Professora, doutora Luciana Santana, agradeço a sua participação mais uma vez aqui conosco, que nos abrilhanta como mulher, como uma pessoa que tem um posicionamento muito inteligente. Obrigada, Cícero. Obrigada, João. Prazer imenso participar, né, dessa entrevista e estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigado ao meu colega de bancada, João Mozinho, maratonista, o triatleta João Mozinho, governador. Muito bem, parabéns. Obrigado, Cícero. Obrigado, Renan. Obrigado, Luciana. Obrigado a você pela audiência. Até o próximo sábado.